Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em Supply e Demand, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o imbalance. Bora lá, galerinha! Bom, então aqui a gente está dando continuidade, né, aos vídeos que a gente está fazendo. Então, importante pegar a sequência aí de todos os vídeos, Supply Demand, estrutura, principais estruturas, Order Block, tá? Então, importante, tá, galerinha, para entender o que a gente vai falar aqui. Então, eu preciso, tá, entender o que é drop, né? Entender o que é um rally, beleza? Então, para a gente entender o conceito certo da imbalance, eu preciso entender a Supply Demand. Tá? Vocês já têm informação aí de como identificar uma quebra de estrutura, vocês já têm informação como identificar e marcar um drop, né? Um order block, e agora o imbalance vai complementar e depois vai ter outros conteúdos que vai sempre somar, e é o que eu falei, nós vamos complicando aí um pouquinho mais para realmente ter essa visão de estrutura de mercado. Importantíssimo, tudo que eu falo aqui, tá, galerinha, é a partir do gráfico de 15 minutos, tá? Então não adianta querer usar essa informação em time frame menor. Eu não garanto a eficiência e assertividade do que a gente fala aqui se qualquer um que venha no meu canal e querer aplicar isso em time frame menor que 15 minutos. Então vocês fiquem por conta própria. Então não venham me cobrar depois. Tudo que eu falo de order block, de quebra de estrutura, agora de imbalance, supply demand, é tudo a partir do 15 minutos. Eu não faço nada abaixo desse time frame, tá? Digo de marcação, de identificar as regiões, certo? Então, fique bem esclarecido isso. Dito isso, vamos entender então o que é o imbalance. Então, já temos algumas informações que vocês já devem conhecer: supply, drop, order block, quebra de estrutura. E aonde que vai entrar o imbalance? Exatamente na definição de um drop ou numa definição de um rally, é onde nós vamos ter o desequilíbrio de força. Então vai ser muito importante, tá? A partir do candle Marubozu, a gente vai ter as informações, que são as distorções no candle, né? Temos o candle base, vamos pegar aqui um spinning top, que vai ser usado nesse exemplo também. Então nós vamos ter máximas, né? Mínimas, máximas e mínimas. Então você vê, lembra no conteúdo lá atrás, basicamente a gente tem dois tipos de candle, e é isso que a gente trabalha e vai ser levado para todos os vídeos que a gente fizer, tá? Essa informação não vai mudar. Então, a partir de um candle de força, eu vou começar a ter uma definição de rally, tá? Ou drop. Então, se eu tenho um drop quebrando a estrutura, eu posso ter um imbalance. Então, o imbalance vai ser a mínima deixado pelo candle de ignição, o que engolfou, o que está definindo uma supply. Próximo candle é obrigado a ser um candle de força para definir um drop, senão não é validado, né? E fechamos o drop aí com mais um candle de força. Poderia ser um candle, um spinning top, tipo esse, poderia, tá? Então o que é importante observar aqui? Esse último candle, ele deixou uma máxima, isso vocês devem conhecer. E o primeiro candle deixou uma mínima. Então, esse espaço entre a mínima do candle que engolfou, deu a ignição no drop, com a máxima do último movimento de drop, eu tenho a região de desequilíbrio de força, chamada imbalance. E o que pode acontecer com essa região, dependendo de como o mercado fizer a reversão? Então, o que a gente tem que ter aqui na reversão? Movimentos de ondas,
De preferência, o mercado mostrar fraqueza na compra. Diferente, tá, galerinha? Se eu tiver aqui um movimento, ele faz um inside, faz isso aqui e faz isso aqui. Eu não posso ter aceleração do preço, eu não posso ter rally chegando forte numa região de imbalance. Então a eficiência para mim operar nessa região é o contexto que eu identifico como o mercado está desenvolvendo. Então não é de qualquer jeito que vai funcionar o imbalance. Então eu tenho todas essas confluências, quebra de estrutura, engolfo, marcando uma nova supply, definindo um drop, quebra de estrutura, entre a mínima e máxima existe uma região de desequilíbrio e o mercado chegar aqui para a gente pegar essa venda. Então é importante isso. Tá? Ou mostrar uma rejeição, certo? Outro exemplo, o que não é imbalance? Então nós temos as mesmas condições de o mercado fazer o engolfo, marcar um drop pelo segundo candle. Então nós temos aqui, ó, o primeiro candle, o segundo candle e o terceiro candle. O que aconteceu? Lembra lá do candle base? Então o que aconteceu aqui? Ele não teve um desequilíbrio de força. Nesse movimento aqui, esse candle chegou a ficar verde e ele veio testar, ó, essa mínima anterior aqui. Então não existe um desequilíbrio de força porque eu tive força compradora. E depois, claro, pelo movimento inicial, entrou pressão de venda para definir esse drop. É um drop definido, porém eu não tenho a região intermediária de imbalance. Então o que pode acontecer nesse movimento? O mercado começar a marcar uma reversão, ele fazer movimentos aqui, fazer uma correção no meio da região e ele vir buscar a origem. Então ele não vai ter um movimento forte a partir do imbalance. Ele vai passar porque não tem um imbalance. Então foi fechado essa região aqui pelo teste da mínima, então não existe desequilíbrio de força. Então por isso que precisa tomar cuidado quando o mercado começa a reverter, você fala, ele vai parar em tal região aqui. Se você não tem contexto e não sabe identificar a estrutura de mercado, por isso que você acha que o mercado vai parar aqui e dar venda. Porque você não entende o contexto. Então o que o mercado pode fazer aqui nesse movimento? Você vê, ó, que mesmo nessa mínima aqui, ó, o mercado já consumiu. Então ele não vai parar. Ó. Então, ele poderia parar aqui? Poderia, mas eu não tenho mais um desequilíbrio de força. Então por isso que o mercado pode subir forte, faz um pullback nessa região de demanda que ele cria aqui, por esse movimento, e aí ele vem buscar a origem. Aí sim, na origem, aí é a entrada que a gente já sabe como fazer pelos conteúdos do canal, dos vídeos que a gente está mostrando para vocês aí nesse novo formato. Beleza? Então, espero que fique bem claro o que é o imbalance. Tá? Então, no movimento de rally, então vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui esse cara, aí eu tenho um movimento aqui que ele fez. Ele pode até fazer um inside aqui, tá? Ó, pode até fazer um insidezinho aqui, não tem problema. E ele faz o rally, faz esse movimento. Então, onde é que eu vou ter o desequilíbrio de força aqui? Tá? Eu vou ter o desequilíbrio de força nessa região aqui, ó. No último candle aqui, No último candle aqui, ó. Aqui é a minha região de imbalance. Porque eu tenho o rally definido. E se fosse ao contrário, eu tivesse esse movimento, um pullback mais forte, e essa distorção aqui, ó, passada aqui, e ele conseguir vir testar esse ponto. Então, não existe imbalance. Onde é que vai estar o nosso imbalance? O nosso imbalance vai estar nesse movimento. Então, não podemos esquecer que o mercado vinha de um movimento aqui, tá? Ele quebra a estrutura, ó lá, quebra a estrutura com rally, e essa região aqui é a minha região do imbalance. Então, comecem a observar as distorções. Outra coisa importante,
Não adianta operar imbalance candle a candle. Não tem contexto, você não tem informação. Então aqui a gente tem muita informação. No gráfico existe muita informação. A gente precisa saber ler essas informações para tomar decisão. Então aqui a gente tem um contexto de drop definido, de quebra de estrutura. Pode considerar o order block, a supply definida, o movimento, né, de drop definido. Opa, aí eu consigo identificar o imbalance. Agora, só candle a candle também não considero. Tá? Então, eu não analiso o imbalance candle a candle, só com contexto e com muita informação no mercado. Beleza? Vamos para os exemplos ali do gráfico. Eu separei aqui o SDCAD, tá? Separei o gráfico de 4 horas. Vamos pegar aqui uma origem de movimento de reversão. Então, nesse contexto aqui, tá, galera? Já temos aqui, ó, um rally quebrando a estrutura. E olha lá, eu posso considerar esse último candle, essa mínima aqui, ó, que ele marcou, com esse fechamento e abertura. Mas eu não tenho a distorção, sim? Aí eu vou analisar o candle inteiro é o meu imbalance. E o que o mercado fez? Veio na região do imbalance e definiu o quê? Um outro movimento, né? Um outro movimento de rally, confirmando, né, esse desequilíbrio de força. E se a gente for observar esse movimento com esse movimento, olha lá, começa prioridade, analisar estrutura. Então eu tenho uma região de demanda, né, quebra de estrutura com o rally, definido o imbalance, é onde eu faço trade. Mercado define outro rally, quebra a estrutura, cria uma região de imbalance, define outro trade. E aí quando o mercado retorna à origem do movimento, olha lá, ó, eu tenho a região de demanda. Então você vê, o desequilíbrio de força foi eficiente aqui e aqui. Depois o mercado veio mais na região de demanda. Então não é sempre que a gente vai, o imbalance é milagroso. Não. Olha só o contexto que a gente analisou aqui. Tá? Um exemplo que eu deixei aqui, que eu gosto muito de um imbalance, presta bem atenção, é a definição de 3 candles num rally de força, definindo o movimento, e praticamente o candle do meio, tá? É toda a região do imbalance. Essa para mim é a melhor definição, tá? Eu vou até trocar de cor aqui para não confundir. Isso para mim, tá, galera, é a melhor definição de imbalance, tá? Então eu tenho toda essa região para mim, né, planejar o meu trade. Onde é que nós temos esse exemplo? Olha aqui. Então você tem ali a quebra de estrutura, o rally muito bem definido por 3 candles de força, que é o melhor rally que a gente tem, assim como o drop, quebrando a estrutura, tá? E olha onde o mercado vem para a gente comprar, com todas as informações de contexto de demanda, rally definido, quebra de estrutura. Então olha só, é contexto, galera, é entender estrutura de mercado. Beleza? Outros exemplos, que o mercado faz a reversão, confirma a quebra de estrutura. Olha lá, os nossos 3 candles de força. Eu estou usando a informação do gráfico. Eu estou usando uma estrutura de drop, base e rally, quebrando, criando uma demanda forte e uma região, olha só, de imbalance. Aonde que o mercado respeitou? Então, vocês têm que usar o conceito básico, dominar supply e demand, se quiser usar tudo que a gente está falando aqui. Certo? Do jeito certo.
não é de qualquer jeito e não é mais ou menos. Existe todo um alinhamento no gráfico para fazer uma leitura, para você tomar a decisão e ser eficiente, ser assertivo. Então presta atenção no que a gente fala, tá? Outra região, né? O mercado também respeitou a região do imbalance. Beleza? Outra região, vê, um pouquinho menor, mas eu tenho lá a quebra de estrutura, rally definido, e eu tenho uma mínima aqui, ó, onde ele quebra a estrutura, que o mercado veio testar. Então, ó lá, eu marquei a região do imbalance aqui, ó. Será que foi eficiente? Com todo o contexto de demanda, olha o tamanho desse movimento de rally. Então, galera, aí fica eficiente operar lá na frente. Certo? Se a gente pegar aqui, observar outros movimentos, né, olha lá, eu tenho aqui uma quebra de estrutura, né, um movimento de rally definido, porém, aqui eu vou operar mais o contexto de demanda do que eu olhar para imbalance. Porque ó, se eu for olhar para essa pequena região aqui, ó, beleza, deu até um... Não chegou a tocar, né? Ó, se a gente pegar essa região de imbalance aqui, ó, que é bem pequenininha, você vê que nesse movimento, olha só como já fica perigoso operar aqui. Ah, ele deu um movimento de correção aqui, mas fica muito arriscado, tá vendo? Por quê? Olha as informações. E onde é que o mercado veio depois? Aí ele veio num contexto de demanda. Então você vê, o imbalance precisa estar bem estruturado, né? Então aqui não é de qualquer jeito. Aqui é o imbalance que o cara faria candle a candle e ia tomar loss. Então aqui eu já opero o que? Ó, contexto de, ó lá, rallyzinho, fez a base e aqui eu tenho a nossa demanda. Eu operaria demanda aqui e não o imbalance. O imbalance ele vai estar no meio do caminho, cara. E meio do caminho é complicado. Precisa estar muito bem alinhado o gráfico para a gente operar imbalance. Então, de novo, aí nós temos movimento de rally. Rally, base, rally. Quebra a estrutura. Rally definido. Criou uma região muito mais nítida. Ó. Não temos distorções para a gente operar no contexto de demanda na região do imbalance. E aqui dá um bom trade. Então, se a gente marcar essas regiões aqui no gráfico de 4 horas do Forex e operar no 30 minutos, vai ser muito eficiente. Tá? Então marca no 4 horas, opera no 30. Então, a gente pode até marcar aqui, ó, ver essa região aqui, colocar aqui, ó, rapidão, para a gente não estourar muito. Ó. Vamos marcar aqui uma região em cima da outra e no 30 minutos, onde é que deu essa entrada aí. Ali, ó. Vendo? Ó. Então a gente marcou lá no 4 horas a região do imbalance, ó. Beleza. Vou tirar essa maior, era só para a gente localizar. Olha a entrada no 30 minutos. A eficiência. Mesmo no 4 horas, mas olha só. Ele mantém a confluência do imbalance até no 30 minutos. E ele fica até mais refinado aqui, ó. Se a gente for marcar o imbalance aqui, ó, no 30 minutos, ele é aqui, ó. Tem uma distorçãozinha ali, né? Olha lá, ó. Aumenta aqui o gráfico. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, distorçãozinha aqui e aqui, ó. Então, olha a eficiência. Eu tenho um rally partindo de uma quebra de estrutura. E olha onde o mercado vem. Então, é contexto, é a demanda, é o imbalance. Então, se eu for marcar aqui uma região de demanda, é aqui, ó. Vou marcar essa região de demanda. O que eu falo? Que o imbalance está sempre acompanhado com uma região forte. Então não é de qualquer jeito. Olha só, a demanda junto com o imbalance de 4 horas. Eu posso até tirar do 4 horas. Refinei no 30. Olha a eficiência. Certo, galera? Estão entendendo os Paranauê aqui? Tá? Então, marquei outras regiões aqui para vocês verem, ó lá, quebra de estrutura, a mínima, aonde tem a máxima
e aonde dá o trade. Por quê? Porque quebrou a estrutura. Com drop. Isso é um imbalance eficiente. Olha lá, quebrou estrutura com drop. Isso é um imbalance eficiente para fazer o trade. Quebrou a estrutura com um rally. Isso é eficiência para fazer um trade. No contexto de demanda, numa região de desequilíbrio de força. Quebrou a estrutura anterior. Vende um movimento já de força de compra. Isso é analisar o contexto para trabalhar eficiente aqui. Tá? Terminando aqui nossos exemplos. Mais uma eficiência, o mercado ao vivo. Olha só, essa mínima com essa região, drop quebrando muitas estruturas, drop, base drop, eficiência no trade. Aí tem que olhar mais conteúdos para entender por que o mercado conseguiu passar aqui. Mas no primeiro momento deu quantos trades aqui? Vamos considerar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Mantendo a força de supply, novo movimento de drop definido, dentro de uma região de imbalance. Então, galerinha, é juntar tudo isso. Beleza? Então, se esse vídeo aí ajudou vocês, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ajuda o nosso canal aí a ficar cada vez mais forte. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!